Olá, humanos. Voltando. Manos, humanas, seres orgânicos. Voltando aqui com o nosso Humano Demasiado Humano, capítulo 1, agora o aforismo 22. Vou fazer a leitura para, em seguida, irmos para o comentário. Ok? Vamos lá. O título é Descrença no Monumentum Aeri Perennius. Esse é o título do aforismo. Ok? Vamos à leitura. Uma desvantagem essencial trazida pelo fim das convicções metafísicas é que o indivíduo atenta demasiadamente para seu curto período de vida e não sente maior estímulo para trabalhar em instituições duráveis, projetadas para séculos. Ele próprio quer colher a fruta da árvore que planta e, portanto, não gosta mais de plantar árvores que exigem um cuidado regular durante séculos, destinadas a sombrear várias sequências de gerações. Pois as convicções metafísicas levam a crer que nelas se encontra o fundamento último e definitivo sobre o qual se terá de assentar e construir todo o futuro da humanidade. O indivíduo promove sua salvação quando, por exemplo, funda uma igreja ou um mosteiro. Ele acha que isto lhe será creditado e recompensado na eterna vida futura da alma, que é uma obra pela eterna salvação da alma. Pode a ciência despertar uma tal crença nos seus resultados? O fato é que ela requer a dúvida e a desconfiança, como os seus mais fiéis aliados. Apesar disso, com o tempo, a soma de verdades intocáveis, isto é, sobreviventes a todas as tormentas do ceticismo, a toda decomposição, pode se tornar tão grande na dietética da saúde, por exemplo, que com base nisso haja a decisão de empreender obras eternas. Por enquanto, o contraste entre nossa agitada efêmera existência e o longo sossego das eras metafísicas ainda é muito forte, pois os dois períodos se acham ainda muito próximos um do outro. O indivíduo, mesmo, atravessa hoje demasiadas evoluções internas e externas para ousar se estabelecer duradoura e definitivamente, ainda que seja pelo tempo de sua vida. Um homem totalmente moderno que queira, por exemplo, construir uma casa para si, sente como se quisesse se emparedar vivo num mausoléu. Tá? Essa leitura, muito interessante, a comparação que ele faz, né, sobre essas duas perspectivas do o homem pré-ciência, inserido ali na cultura das narrativas mitológicas, religiosas, metafísicas, e o homem moderno, que já experimentou a ciência. São perspectivas diferentes sobre a existência, né? E aqui vale a pena pontuar essa expressão latina que Nietzsche utiliza para servir de ilustração, né? Como ele sempre gosta de trazer gêneros diversos, né, na sua narrativa, né? Então, vale aqui um breve comentário sobre esse exigir monumento aere perennius. Antes disso, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Já ia me esquecendo, tá vendo? Já ia me esquecendo. Muito bem. Deixa eu compartilhar a arte.
Agora sim. Ah, então, a expressão é essa aí, né? Exigir, ela completa é essa. Exigir monumentum aere perennius. Então, a expressão latina, exigir monumentum aere perennius, que traduzindo seria erguer um monumento mais duradouro que o bronze. É um dos versos mais célebres da literatura clássica universal, de autoria do poeta romano Horácio. Esse aqui da imagem, esse bonitão aqui da imagem, está no seu livro, né? Odez, livro terceiro, poema 30. Quem tiver a obra aí pode conferir. O que significa, por que Nietzsche utiliza, né, essa expressão para servir de ilustração aí? Na Roma Antiga, estátuas e placas memoriais de bronze eram a forma material mais resistente de honrar heróis e imperadores. Horácio afirma que a matéria física perece, né? Então, o bronze corrói, as pirâmides se desgastam, mas a grande obra literária e artística atravessa os séculos incólume, conferindo ao autor uma imortalidade terrena na memória da humanidade. Então, Nietzsche utiliza esse monumento aéreo perennius, né, porque ele percebe que o homem arcaico, o homem lá da perspectiva religiosa, né, o pré-ciência, né, das narrativas metafísicas, ele realizou obras monumentais que perduram os séculos. É o que nós vamos ver nesse aforismo, né? Então, o Horácio, ele também diz que erigiu, né, um monumento que supera a matéria, supera o bronze, supera a pedra, né, a rocha, que é a obra literária. Então, ela permanece. Então, esse desejo de eternidade faz com que o homem realize grandes feitos. E esse homem metafísico, o religioso, né, ele tem uma perspectiva mais longa e essa perspectiva fazia com que ele se inserisse em obras que ele não veria a sua conclusão. Isso é bem interessante. Por exemplo, a construção de uma catedral que levava centenas de anos. As pessoas se envolviam nessa construção para fazer parte de dessa evolução da sua própria salvação. É como se ela fizesse parte de um acontecimento e que no centro desse acontecimento está a sua própria salvação, a salvação da sua alma. Então não importa se eu vou ver o final ou não, eu quero fazer parte do processo. Então as pessoas se entregavam a um trabalho desse, viviam em prol desse trabalho, porque havia um significado, um motivo, um objetivo maior do que a própria vida. Aí que Nietzsche vai depois fazer essa pergunta, né? Vai colocar essa questão para a gente nesse aforismo. E a ciência também teria condições de exigir monumento aéreo perênios? Então, é nessa perspectiva que Nietzsche trabalha esse aforismo. Será que o homem moderno, nós, nos envolveríamos em, em um evento, em uma obra, né, que nós não veremos o seu fim, nós não gozaremos da sua conclusão, mas só pelo prazer de fazer parte desse processo grandioso, mas não motivado pelas narrativas religiosas, mas pela da ciência. Então a questão é essa, né? Vamos então ao comentário aqui do aforismo, que é basicamente isso. Bem interessante. Primeiro quadro, então. Vamos lá. O imediatismo, né?
o imediatismo, e aqui, ó, e o fim das obras seculares. Então, uma desvantagem, diz Nietzsche, né? Uma desvantagem essencial trazida pelo fim das convicções metafísicas é que o indivíduo atenta demasiadamente para seu curto período de vida, né? Aqui há uma mudança de perspectiva. O fim das convicções metafísicas, o que que acontece? O indivíduo atenta demasiadamente para o seu curto período de vida e não sente maior estímulo para trabalhar em instituições duráveis, projetadas para séculos. Ele próprio, olha lá, ele próprio quer o quê? Colher a fruta da árvore que planta. E, portanto, não gosta mais de plantar árvores que exigem um cuidado regular durante séculos. Aqui não está falando sobre árvores, né? Destinadas a sombrear várias sequências de gerações. A árvore aqui é uma metáfora. Então, o homem não se envolve, o homem moderno, ele não deseja mais se envolver em, vamos dizer assim, de uma forma geral, em eventos que ele não vá, ele mesmo, provar dos seus resultados. Não vale a pena. O homem, Nietzsche diz que o homem moderno, ele perdeu essa perspectiva longeva, essa perspectiva da eternidade. Não existe isso. Só existe essa vida. E ela é muito curta para eu gastar tempo em, em eventos, em acontecimentos, em obras que levarão séculos. E eu não estarei vivo. Eu não gozarei dessa construção, entendeu? Então, o homem lá antigo, ele se envolvia para fazer parte desse processo. Então, é uma mudança de perspectiva com o fim das convicções metafísicas, né? Então, a crença na eternidade dava ao ser humano uma paciência milenar, né? Homens medievais iniciavam a construção de catedrais góticas sabendo que morreriam antes de vê-las concluídas, pois plantavam para a posteridade e para a glória divina. E por estar fazendo parte do processo, que isso contaria como méritos, vamos dizer assim, méritos para outra vida, que é a principal, né? A vida do outro mundo. Eu até, quem nunca leu, sugiro a leitura do Os Pilares da Terra. Excelente livro. Os Pilares da Terra. Ah, ao perder o horizonte transcendente, o homem moderno enxerga apenas a brevidade de sua biografia biológica. Ele exige colher imediatamente os frutos de seus esforços, abandonando o cultivo de árvores que só dariam sombra às gerações futuras. Ou seja, o homem moderno não tem essa perspectiva metafísica. A perspectiva dele é biológica. É de um tempo muito curto. O, então, se envolver num evento desse secular, né, que levaria 200, 300 anos, não existe uma motivação para o homem moderno. E, paradoxalmente, essa, essa desmotivação, vamos dizer assim, ela surge pelo avanço do conhecimento. É inversamente proporcional, né? Quanto mais conhecimento, menos motivação para se envolver em grandes obras. Então, é inversamente proporcional. Então, aqui, nós temos uma percepção de perda, podemos dizer assim, de perda perspectiva. Até mesmo você acaba não produzindo grandes obras, porque você não vê vantagem, não vê motivo, não tem significado. E o homem do passado nos legou grandes obras porque a perspectiva deles tinha um alcance maior, uma amplitude que ultrapassava a própria existência física, né? Então, além de fazer parte do processo,
ele estaria dentro dessa história, presente nessa história, e que seria relembrado pela posteridade. Então, nós temos aí uma percepção de perda, né? Seguindo aqui a perspectiva de Nietzsche. Muito bem. No segundo quadro aqui, ó, a moeda de troca da salvação eterna. Só te lembrar de como foi construído lá, né? O Vaticano. O Vaticano foi construído basicamente pela, pela, pela oferta, os dízimos, né? Lá, o dinheiro dos fiéis em troca da sua salvação. E também em troca de retirar entes queridos, né? Para entrar no céu, sair do purgatório para o paraíso. A igreja começou a divulgar essas ideias, colocando um motivo que convencia as pessoas, e elas entregavam suas riquezas em prol de sua própria salvação. Como diz no popular, né? Para comprar um terreninho no céu. Então, em vez de você, tá lá nos evangelhos, né? Jesus falou, em vez de você ajuntar tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Aí o cara pega isso e fala, tá vendo? Em vez de você gastar dinheiro comprando um terreno na terra, dê o dinheiro para a igreja, que ela vai absorver lá os seus entes queridos no purgatório, eles vão poder ir para o paraíso, e vocês garantem uma terrinha lá no céu, né? Então, diz Nietzsche, ó, pois as convicções metafísicas levam a crer que nelas se encontra, lá, o fundamento último e definitivo, sobre o qual se terá de assentar e construir todo o futuro da humanidade. Então, olha só, as convicções metafísicas, né, levam a crer que nelas, nas convenções metafísicas, se encontra o fundamento último e definitivo. Então, aqui, ó, o indivíduo promove sua salvação. Quando? Por exemplo, funda uma igreja ou um mosteiro. Ele acha que isto lhe será creditado e recompensado na eterna vida futura da alma. Então, esse homem não tem desconfiança. Ele acredita nisso, que ele tem uma alma e tudo que ele fizer em prol da igreja, em prol da doutrina da sua confissão de fé, ele será recompensado na vida futura, que é a vida, é por essa vida futura do além-túmulo que ele vive. É em direção a ela. O desejo é essa vida, e não essa vida terrena. Então, Nietzsche expõe o mecanismo psicológico que financiava as grandes instituições do passado, né? Que é o quê? O cálculo da salvação. Basta vocês lerem aí sobre as indulgências, né? O tempo das indulgências, de como os fiéis financiaram as construções de igrejas, a própria construção do Vaticano, né? O indivíduo doava fortunas, erguia mosteiros, fundava universidades e criava leis duradouras, porque acreditava piamente que essas obras terrenas garantiam um crédito eterno, tinham um crédito com Deus, para a sua alma imortal. Havia uma garantia mística que justificava sacrifícios que ultrapassavam a vida biológica. Lá no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio, a parte histórica do Rio, o centro histórico, era basicamente de posse da igreja católica, né? Com o tempo, aquilo foi mudando, mas ainda hoje, muita coisa no centro do Rio pertence à igreja ainda. E muitas dessas coisas, desses bens, dessas propriedades, são doações, dentro dessa perspectiva. Então, já estou falando do Renascimento, né? Eu já estou falando, bem depois, pô, falei besteira, bem depois do Renascimento, com a chegada da família real, né? Século XIX. Então, aqui no tempo de Nietzsche, ainda havia isso aqui nas Américas, né? Ainda havia isso de a pessoa que tinha posses de doar.
essas posses para a igreja. É claro que também tinha interesses políticos, tal, mas muita gente ainda é movida por essa visão religiosa profunda. Então, doavam seus bens, propriedades para a igreja, e assim eles tinham certeza que seriam recompensados na vida futura, né? No além-túmulo. Muito bem. Vamos para o próximo quadro, quadro 3. A ciência e a esperança de novas obras eternas. Agora vem aqui trazer essa perspectiva para a nossa situação. Pode a ciência, aqui é a pergunta dele, ó, pode a ciência despertar uma tal crença nos seus resultados? Será que a ciência também tem esse poder, semelhante ao poder da religião, de despertar essa crença forte, né? E que consiga convencer a humanidade de realizar grandes obras? Então, o fato é que ela requer a dúvida, né? E a desconfiança como seus mais fiéis aliados. A ciência requer dúvida e desconfiança. Apesar disso, com o tempo, a soma de verdades intocáveis pode se tornar tão grande na dietética da saúde, por exemplo, que com base nisso haja a decisão de empreender obras eternas. O que Nietzsche especula é o seguinte: pode ser que, no futuro, a ciência consiga um feito semelhante. Com o seu avanço, por exemplo, na questão da saúde, o avanço da medicina, isso nós já comprovamos, né? Desde tempos mais remotos. Uma pessoa muito doente e rica, que um médico, vamos dizer, um médico específico, a cura daquela doença, ela fica muito grata a ele, a ponto de querer recompensá-lo além do que ele deveria ali, além do pagamento, né? Que seria exigido ali no trabalho do médico. Então, existe no ser humano isso. Só que a gente coloca numa perspectiva mais ampla, né? Será que a ciência, de forma geral, ela conseguiria esse feito de fazer com que as pessoas se envolvam num processo longo que ela não colheria os resultados, mas em nome da ciência, sendo motivado pela perspectiva científica? Nietzsche, aparentemente, acredita que isso é possível. Eu tenho minhas dúvidas, eu fico aqui com as minhas dúvidas. Então, a ciência avança por meio da dúvida, do ceticismo e da constante revisão de hipóteses. O oposto da certeza pétrea da fé. Então, esse é o problema. Que o que faz a ciência avançar é justamente o que fez com que a religião perdesse a sua força. Novamente aqui, inversamente proporcional. Então, a religião avançou porque ela tinha como aliada a fé absoluta. A ciência já necessita de dúvida, de desconfianças, né? Então você vê, são são dois elementos, são duas perspectivas, certo? Que são que são fomentadas por elementos diversos e até mesmo contraditórios. Será que a força da religião é justamente porque o elemento que a alimenta é a fé, e a ciência não teria condições de produzir fé, porque os seus elementos principais são a dúvida, a desconfiança? Então, a ciência, nesse caso, ela não teria condições de realizar feitos grandiosos na perspectiva do monumento aéreo perênios, né? Como a religião conseguiu. Então, no entanto, olha só, no entanto, Nietzsche levanta uma hipótese, né? Por isso que eu falei, aparentemente, Nietzsche acredita que isso é possível, né?
uma hipótese otimista para o futuro. À medida que a ciência for acumulando certezas sólidas e práticas, como o conhecimento profundo sobre a saúde, a pedagogia e as leis do bem viver humano, a humanidade poderá voltar a planejar a longo prazo. O que é interessante é o seguinte: a religião produz certezas, né? A fé, a fé é a certeza. Então, nesse ponto aqui, a religião é superior à ciência porque ela consegue convencer as pessoas, mesmo não conseguindo provar aquilo que ela diz que é verdade. Mas ela tem o poder de convencimento maior do que a ciência. A ciência, primeiro, ela precisa experimentar, chegar ao entendimento que pode ser provado empiricamente para que depois ele tenha ali o respeito das pessoas. A religião não. A religião não precisa provar nada. Ela apenas convence. Então, esse é um grande empecilho da ciência, realizar feitos semelhantes aos feitos realizados pela fé religiosa. Mas só que Nietzsche mantém uma perspectiva otimista, porque ele acredita que cada vez mais que a ciência fosse avançando e fosse entregando para a humanidade certezas, assim como a religião a, oferece certezas não provadas, a ciência poderia oferecer certezas que seriam provadas. Nessa situação aqui, ela se tornaria superior à religião, porque além dela oferecer certezas, essas certezas são provadas por qualquer pessoa. Eu posso demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Aí, nesse ponto, a religião supera a religião. Será que nessa superação ela não seria capaz também de fazer com que o homem voltasse para essa perspectiva mais longeva, de se envolver em obras, em acontecimentos que ele mesmo não verá o resultado, como acontecia na antiguidade? Essa, ou melhor, esse é o otimismo de Nietzsche. Então aqui, erguendo instituições seculares baseadas no conhecimento real acumulado e não em superstições, porque vai ser a ciência que vai provar para a humanidade que a religião está cheia de superstições. Superstições que antes da ciência eram entendidas como verdade absoluta. E como até hoje as pessoas acreditam. E não só a religião, como a própria metafísica. Né? Então, a ciência, ela, ela tem, ela teve esse, esse papel na humanidade, no mundo, de revelar para as pessoas que aquilo que elas tinham certeza era fruto de superstição. Olha, eu lendo recentemente, acho que foi até hoje, não lembro quem falou isso aí, mas lendo agora mais recente, acho que é um cientista, ele fala assim que a inteligência é um acidente, né? Então, assim, a inteligência, ela não era uma coisa que poderia ser prevista. Ah, não, olha só, essa espécie aqui, que nós chamamos de ser humano, essa espécie, no futuro, vai alcançar o conhecimento científico, vamos dizer assim. Não, isso não era previsto, ou melhor, não era previsível isso, tá? Talvez vai se tornar previsível a partir de um momento histórico, né? Mas não existia uma garantia que o ser humano alcançaria a ciência. E alcançar a ciência, olha só, isso é coisa atual. E alcançar a ciência não quer dizer que o homem ele foi beneficiado por isso. E essa ideia que eu li hoje, essa ideia, é, ela serve muito bem de paralelo para esse aforismo. Porque imagina o seguinte: se o homem religioso, vamos dizer que não existe ciência, né?
fazer aquele jogo imaginativo que Nietzsche gostava de fazer. Não existe a ciência, tá? Não aconteceu a ciência. Nós temos a religião e as narrativas metafísicas. Então, tem a religião com as suas narrativas e tem a filosofia com a metafísica, ok? E só tivéssemos isso. E nós fizemos tudo isso que nós conhecemos nas artes, né, nas grandes obras, chegamos até aqui, sem ciência. E nós iríamos continuar sem ciência nenhuma, fôssemos seguir só com a concepção religiosa e metafísica. Ou seja, a metafísica seria a nossa ciência, vamos dizer assim. Seria a nossa ciência, porque ela explicaria melhor as ideias religiosas, as superstições, tá? Então, a metafísica acredita na existência da divindade. Só que ela tem uma compreensão sobre a divindade com, mais aprimorada, mais elaborada do que as religiões. Então, nós só teríamos isso. Aí vem a questão: será que nós seríamos mais felizes? Será que a gente não teria os problemas que nós temos hoje, gerados justamente pelo avanço do conhecimento, que agora coloca sob desconfiança a própria religião e a própria metafísica? Então, é justamente o exercício de Nietzsche, né? Qual é o valor disso tudo? Ah, nós chegamos até aqui, temos muito conhecimento. Agora, qual é o valor de ter esse conhecimento? Ou, de uma forma mais simples, valeu a pena? Deixa essa questão para vocês aí. Ó. Mais uma questão. Valeu a pena tudo isso? Vocês respondam aí. E outra coisa, e essa percepção, essa questão que eu estou levantando, não é uma questão nova, não, tá? Isso existe desde sempre ali, quando surgiu a filosofia. Será que vale a pena? Será que vale a pena viver a partir dessa perspectiva? Ou é melhor a gente continuar acreditando que existe um Deus bondoso, que pune o mal, que premia o bem? Porque foi essa perspectiva que construiu o mundo que nós vivemos. Será que vale a pena a gente superar tudo isso? Tá uma questão para vocês. Quem chegou aqui, comenta lá. Então, seguindo aqui, o quarto quadro e último, né? Aqui nós temos a inquietação moderna e a casa mausoléu. Então, diz Nietzsche, por enquanto, o contraste entre nossa agitada, efêmera existência e o longo sossego das eras metafísicas, ele faz aqui o contraponto dos tempos modernos com as eras metafísicas, né? Então ainda é muito forte. O quê? O contraste. O contraste ainda é muito forte. Então, o indivíduo mesmo atravessa hoje demasiadas evoluções internas e externas para ousar se estabelecer duradoura e definitivamente. Até ontem na live lá, no Bruni Livros, o Telly comentou isso. A ciência é muito recente. É como se nós estivéssemos ainda nos adaptando a ela. E nós ainda temos a lembrança do velho Deus, né? Nietzsche achava que nós, no século XXI, já não teríamos mais essa lembrança. Ou uma lembrança longínqua. Mas não. A ideia de que Deus está morto, para a gente ainda é muito recente. Então, a própria ciência, para a gente, também é muito recente. Apesar de suas várias e densas descobertas. Mas tudo ainda é muito recente. A gente ainda está tentando se recompor do golpe, né?
Nós sofremos um golpe existencial em que o mundo perfeito que nós achávamos que era perfeito sofreu um embate muito violento. A gente ainda não conseguiu, sabe? A ficha ainda não caiu. Então, Nietzsche percebe esse sentimento de confusão, que eu estou aqui também percebendo, mas ele percebe isso muito intenso dos seus dias, do século XIX. Então, o contraste ainda é muito grande. E o homem moderno ainda atravessa demasiadas evoluções internas e externas para ousar se estabelecer duradoura e definitivamente. Um homem totalmente moderno, que queira, por exemplo, construir uma casa para si, sente como se quisesse se emparedar vivo no mausoléu. Ó, no período de transição em que vivemos, olha lá, o homem moderno foi lançado na velocidade, na impermanência e na mudança contínua de convicções, profissões e cidade. É como se você dormisse numa perspectiva mais lenta, mais acomodada, com uma sociedade muito bem montada, definida, a sua identidade também muito bem compreendida, e no dia seguinte, quando você acorda em outro mundo. Falando aqui simbolicamente, né? Você acorda num novo mundo, onde as velhas profissões sumiram e surgiram outras, porque o mundo mudou, né? A sociedade toda mudou, aquela morosidade, aquela coisa acomodada, dá espaço a uma velocidade, a uma exigência de velocidade. Tudo agora é tudo muito rápido e nós não temos muito tempo. Então, essa percepção no homem moderno, que ainda traz em si a cultura do velho mundo, do velho Deus, da velha religião, da velha concepção de mundo, ela foi, ela sofreu esse embate em muito pouco tempo. É como eu falei aqui, não dormir e acordar. E ela tem que se adaptar. Tem que se adaptar, porque senão vão passar por cima de você. A vida vai te atropelar. Então, é um momento que nós estamos ali tentando entender o que está acontecendo. Então, ora, voltamos aos velhos hábitos, ora, nos adaptamos aos novos hábitos. Só que são velhos e novos, extremamente contraditórios. Porque é o novo que diz que o velho morreu. Essa é a grande crise. Numa palavra, o homem vive uma grande crise. Para você se livrar da crise, ou melhor, quem, na minha opinião, está fora da crise? É aquele que ainda vive sob a perspectiva do velho mundo, ainda que ele viva no novo mundo, mas ele carrega, ele traz consigo elementos duradouros do velho mundo, e com isso ele consegue superar as crises, porque ele tem um refúgio, né? Ou você consegue uma total adaptação ao mundo novo, e reconhecendo que o velho está morto e não me interfere nada. Mas aquele sujeito, né, que não é uma minoria insignificante, sofre na transição, entendeu? A transição que ele ora está no mundo, ora no outro, ele sofre para tentar se adaptar de maneira que ele não perca tudo aquilo que foi construído no passado e que ele pretende construir no futuro a partir de um mundo novo.
e sem perder o que foi construído no passado. Esse sujeito é o que mais sofre. E esse era Nietzsche. Não é que Nietzsche queria guardar valores do passado. Ele sabia que tinha que superá-los. Mas ele também entendia que ele não é uma ameba, que ele não é um robô, ele é um ser humano. Né? Eu até comentei ontem que a ruptura com o velho mundo, com a velha concepção de mundo, ela não é feita por meio de uma grande festividade. Tanto que Nietzsche fala que ele compara a uma doença, muito sofrimento. É um momento de muita dor, a ruptura. E não tem tempo para se dar ruptura. Depende de cada um. Muitos podem capitular, né? E viver perdido nos dois mundos. Mas outros conseguem superar e ir adiante, mas sem perder a consciência histórica do passado, do percurso que foi obrigado, né, que foi necessário, melhor dizendo, perseguir, passar por tudo isso para chegar até aqui. Mas é inevitável qualquer nível de crise, porque nós passamos por uma ruptura, todos nós, religiosos, ateus, não importa, porque não só foram as questões religiosas que modificaram abruptamente, mas foi toda uma cultura. Não é só religião, é toda uma cultura. É, é todo um legado de valores morais, um legado filosófico, histórico. Tudo isso está passando por uma ruptura muito profunda. E vem passando. Ok? Então, estabelecer algo fixo e duradouro parece um aprisionamento. Construir uma casa definitiva dá a sensação de construir o próprio túmulo. É o lance aqui do mausoléu que ele fala, porque para o homem moderno, aqui, ó, um homem totalmente moderno, como Nietzsche diz, ó, o homem totalmente moderno, a ideia de construir uma casa em que ele vai morar, numa perspectiva longeva, é como se ele estivesse criando um túmulo. Porque, olha só, para o homem antigo, a construção tinha uma perspectiva de eternidade. Né? E para o homem moderno, ou totalmente moderno, olha que Nietzsche pontua isso, o homem totalmente moderno é o que já superou tudo. Esse sujeito não tem perspectiva de eternidade. Tudo é provisório. Tudo é extremamente provisório no mundo. Nós somos provisórios. E não existe nada para além da vida terrena. Então, criar um patrimônio é uma grande idiotice para essa nova perspectiva. Entendeu? Construir uma casa, todas essas ideias que nós herdamos do passado, de que nós pensávamos que essa construção teria uma longevidade, né, uma perenidade, como Nietzsche abre o aforismo citando Horácio, né, o monumentum aere perennius, ou seja, construir um monumento que sobreviva mais do que o bronze, que aqui já é que o Horácio já faz uma ironia a esses monumentos que pretendem ser eternos, mas que o tempo faz com que eles sumam, porque são perecíveis. Então é melhor você erigir um monumento que supera, que resiste ao tempo, que no caso de Horácio é a literatura, a obra literária.
ela permanece. Então, Horácio lá, no, no fim do, acho que em torno de, tá no início da nossa era, né? Ele já tinha esse vislumbre de que a eternidade não é física, né, na questão de uma construção, de uma obra de arte. Ela não pode ser o monumento que tenta representar o artista, não pode ser físico, mas tem que ser a sua própria obra, que o material é a ideia, é o pensamento, que resiste ao tempo. Ele não pode ser deteriorado pelo tempo. Ele não pode ser corrompido pela ação da natureza. Ele supera tudo isso. Então, Nietzsche vislumbra, com certo otimismo, essa mesma coisa. Será que a ciência não teria também condições disso? E fazer com que o homem, totalmente moderno, volte a se envolver em grandes obras que ultrapassam o tempo físico, que resistam à corrupção, entendeu? Então ele vai ali se alinhar com o poeta da antiguidade, né? Então aqui, ó, o indivíduo, o indivíduo hipermoderno quer que o movimento contínuo, quer o movimento contínuo, mas quer o movimento contínuo, mas paga o preço de viver em constante instabilidade e desenraizamento. Porque a concepção antropológica mudou radicalmente, meus amigos e minhas amigas. Mudou radicalmente. Nós não estamos mais sobre o encanto da metafísica. Nós acordamos do encanto. Né? Lembra dos contos de fadas? Que uma bruxa má vinha e jogava um feitiço na princesa e deveria vir um cavaleiro e para salvar a princesa, num ato de bravura, e retirar dela o feitiço, o encantamento. Então, nós éramos as princesas encantadas. Estávamos encantados com visões mirabolantes, fantasiosas sobre a existência. E o nosso cavaleiro foi a ciência. O nosso príncipe, né, o nosso grande herói foi a ciência, que nos tirou do encanto. Só que no conto de fadas, o feitiço, quando é retirado, a princesa volta a viver um conto de fadas. Não mais um conto de bruxa, mas um conto de fadas. E nós saímos do conto de bruxas e passamos a viver o conto da ciência. E diz o seguinte: não existe nenhum tipo de encantamento, não existe nenhum mistério, só existe a matéria, só existe a física. E você vai ter que superar todas essas histórias da carochinha. Meu pai falava muito disso. Isso é a história da carochinha. A gente vai ter que superar as histórias da carochinha, parar de acreditar nessas baboseiras e seguir em frente. Reconhecer que, mesmo sendo baboseiras, para nós hoje, foram importantes no passado e que nos trouxeram até aqui. Mas nós precisamos superá-las. Senão nós seremos crianças para sempre. Seremos sempre a dama encantada, né? O ingênuo encantado. É preciso avançar. E tentar, por meio da própria ciência, no seu avanço, trazer de volta em nós valores que são realmente valores. O valor, né? Então Nietzsche identifica que essa perspectiva de eternidade é um tipo de valor, porque faz com que o homem se envolva em grandes obras. Então, a perspectiva de eternidade era um valor medieval, antigo. Não é mais possível hoje, porque não existe eternidade.
Ok. Porém, nós temos que tentar resgatar um sentimento semelhante para que o homem possa voltar a se envolver em grandes obras, mesmo que ele saiba que não vai desfrutar dos seus resultados e também saiba que não existe nenhuma recompensa por participar do processo dessas obras. Será possível isso? Essa é a questão, ok? É isso, my friends. É isso o aforismo 22. E como resumo conclusivo, temos aqui a dissolução da metafísica libertou o ser humano das amarras sobrenaturais, não foi? Mas encolheu o seu horizonte temporal para o quê? O imediatismo da existência pessoal. Então aqui eu vejo como uma perda. Sem a garantia da vida eterna, o homem contemporâneo perde o ímpeto de erguer obras e instituições destinadas aos séculos vindouros, vivendo numa agitação efêmera que rejeita qualquer ancoragem definitiva. Ok? Está muito bem resumido aí o aforismo. E, por fim, a questão proposta, que será colocada, como sempre, nos comentários. Muito obrigado pela paciência e companhia, e nos veremos no próximo aforismo. Até.